Estados Unidos e Israel seguem com bombardeios contra o Irã e brasileiros que vivem no Oriente Médio são afetados. Veja tudo o que está acontecendo lá fora neste vídeo. O mundo acordou sob o som de explosões, sob o temor de uma guerra que pode mudar o equilíbrio do Oriente Médio para sempre. Em resposta ao assassinato do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, a Guarda Revolucionária Islâmica, conhecida como IRGC, anunciou o lançamento de uma ofensiva em larga escala contra Israel e bases militares dos Estados Unidos na região. Em um comunicado oficial, a IRGC declarou: as Forças Armadas darão uma vingança diferente e decisiva. Segundo o grupo, a chamada sexta onda da Operação Verdadeira Promessa 4 foi executada com extensos ataques de mísseis e drones atingindo territórios israelenses e instalações militares americanas no Oriente Médio. Entre os principais alvos estariam o quartel-general do exército israelense em Haqueria, na cidade de Tel Aviv, um complexo industrial de defesa e uma base aérea na capital israelense. Após o anúncio, o exército de Israel emitiu um alerta urgente orientando toda a população a permanecer em locais seguros até novo aviso. Enquanto isso, no Catar, o Ministério da Defesa afirmou ter interceptado com sucesso cerca de 18 mísseis que tinham como alvo diferentes áreas do país. Mas essa escalada começou horas antes com uma ofensiva que chocou o mundo. Israel confirmou ter lançado uma ampla onda de ataques no centro de Teherã com o objetivo declarado de dominar os céus sobre a capital iraniana. De acordo com as autoridades israelenses, a maioria dos sistemas de defesa aérea no oeste e no centro do Irã foi desmantelada, abrindo caminho para novos bombardeios. A ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel deixou, até o momento, pelo menos 201 mortos e 747 feridos, segundo números divulgados pelo Crescente Vermelho iraniano. Entre os mortos estava o próprio líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. A morte foi confirmada pela mídia estatal iraniana aproximadamente 15 horas e meia após o início da operação militar batizada de Fúria Épica. O ataque começou exatamente às 9h45 da manhã no horário de Teherã. Minutos depois, explosões sacudiram a capital durante o horário de pico. Escolas estavam abertas e comércios funcionavam normalmente e, de repente, o céu foi tomado por fumaça. Vídeos mostram moradores correndo em desespero enquanto colunas de fumaça se espalhavam por diferentes pontos da cidade. O principal alvo era o coração do poder iraniano. Imagens de satélite revelaram a destruição do complexo que funcionava como escritório e residência de Khamenei. O palácio presidencial também foi atingido. No total, bombardeios alcançaram 24 das 31 províncias do Irã. Além de Teherã, ataques atingiram regiões próximas à fronteira e a cidade de Isfahan. Onde está localizada uma das principais instalações do programa nuclear iraniano. No sul do país, um ataque na cidade de Minab atingiu uma escola primária. Imagens que circularam pelo mundo mostram moradores tentando remover escombros com as próprias mãos em busca de sobreviventes. Autoridades locais relataram mais de 60 mortes apenas neste local. Testemunhas descreveram cenas de devastação e desespero. Horas após os primeiros ataques, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um vídeo confirmando a operação militar. Ele afirmou que o objetivo era defender o povo americano, eliminar ameaças iminentes e impedir que o Irã obtivesse uma arma nuclear. Trump declarou que preferiria ter alcançado um acordo, mas disse que as negociações falharam. Ele também afirmou que pretende destruir o programa de mísseis iranianos e neutralizar sua capacidade militar naval. Além disso, fez um apelo direto aos militares iranianos pedindo que se rendessem e prometendo imunidade àqueles que entregassem as armas. Aos cidadãos iranianos, o aviso foi direto: permaneçam em suas casas e busquem abrigo. O primeiro-ministro de Israel também declarou que a ofensiva poderia abrir caminho para mudanças políticas dentro do Irã. Segundo as Forças Armadas israelenses, cerca de 500 alvos militares foram atingidos, incluindo sistemas de defesa aérea e lançadores de mísseis. A reação do Irã foi imediata. Centenas de pessoas foram às ruas de diversas cidades protestar contra os Estados Unidos e Israel, exigindo vingança.
O ministro das Relações do Exterior do Irã classificou os ataques como ilegais e ilegítimos. Em meio ao caos, o governo iraniano anunciou a criação de um órgão colegiado para substituir temporariamente o líder supremo assassinado. O grupo é composto pelo presidente do país, pelo chefe do judiciário e pelo presidente do parlamento. Enquanto isso, o conflito se espalha pela região. O Irã afirmou ter lançado ataques contra bases americanas em 4 países: Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram colunas de fumaça e sistemas antimísseis sendo ativados. Nos Emirados Árabes Unidos, moradores relataram ter ouvido fortes explosões. Uma pessoa morreu após ter sido atingida por destroços de um míssil interceptado. Mesmo assim, cidades como Dubai tentam manter uma aparência de normalidade. O trânsito continua normalmente e o comércio segue aberto, mas o espaço aéreo permanece fechado. A Embaixada do Brasil em Abu Dhabi emitiu um alerta urgente recomendando que brasileiros permaneçam em casa, evitem janelas e não realizem deslocamentos desnecessários. Companhias aéreas internacionais começaram a cancelar voos em toda a região à medida que o risco de uma guerra em larga escala aumenta. Especialistas alertam que este pode ser o momento mais perigoso no Oriente Médio em décadas. Uma escalada que começou com um ataque evoluiu para assassinatos, bombardeios, retaliações e ameaças diretas entre potências globais. Agora o mundo observa, sem saber qual será o próximo passo e sem saber até onde essa guerra pode chegar. E você, o que está achando desse conflito no Oriente Médio? Comente aí abaixo qual a sua opinião a respeito